Então, sobre a nossa continuidade do estudo sobre batismo do Espírito Santo e oração em línguas, eu quero estudar junto com você alguns conceitos errados sobre falar em línguas. Alguns conceitos, porque é interessante sim nós estarmos por dentro de tudo que está se passando, de tudo que está acontecendo. A gente tem que estar por dentro, até para que a gente possa ter o entendimento, conhecimento e poder também ajudar outras pessoas. E então a gente vai estudar alguns conceitos errados que tem sobre a oração em línguas. E um dos conceitos errados que existe no meio do cristianismo é que muitas pessoas acham e têm um entendimento que a pessoa só é salva se for batizada com o Espírito Santo e se falar em línguas. Esse conceito não é bíblico. Você é batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas, então você é salvo. Não é bíblico esse conceito. O novo nascimento não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O novo nascimento não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é uma coisa, novo nascimento é outra coisa. Vou pedir para que você abra junto comigo em João 14, versículo 16 e 17, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Então a Bíblia diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Veja a oração de Jesus. Aqui foi a oração de Jesus, né? Eu rogarei ao Pai, quer dizer, a oração não, era uma explicação aos discípulos, né? Que ele ia rogar ao Pai para que Deus desse outro Consolador. Quer dizer, ele naquele momento era o Consolador dos seus discípulos, porém ele teria que voltar a Deus. Era o propósito ele voltar a Deus. E ele enviaria outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador que veio fazer, vamos dizer assim, o suprimento de Cristo? Enquanto Cristo estava na terra, ele consolava. Agora é outro Consolador, porque ele subiu ao céu, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. Versículo 17 diz: o Espírito da verdade, um dos nomes do Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Espera aí, aqui está falando que o mundo não pode receber. Então aqui nesse texto não pode ser concernente ao novo nascimento, onde o homem é nascido no seu espírito e a luz de Deus, o Espírito Santo, faz morada dentro de nós. Isso é algo que consente a Deus como acontece. Aí não consente a nós, né? Como acontece, consente a Deus. Mas ele está falando que eu enviar um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber? Então não está se falando do novo nascimento, porque o novo nascimento o mundo pode receber. Só basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele está falando aqui que o mundo não pode receber o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo ele foi concedido para quem é nascido de novo, quem recebeu Jesus Cristo como seu Senhor. Quem não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida não pode receber o Espírito Santo, ou seja, ser batizado pelo Espírito Santo. Entendeu? Versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, preste atenção, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque ele habita convosco, quando ele disse aos discípulos dele, vós conheceis, porque ele habita em vós.
Como ele habita em vós? Pelo novo nascimento. Porque quando o homem nasce novo, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Mas o batismo, o poder extra que cai sobre o crente, o mundo não pode receber. Porque se ele tentar receber o batismo do Espírito Santo sem ser nascido de novo, ele não suportaria essa carga de poder do Pai sobre a vida dele. Então, os únicos que suportam, que podem receber o batismo do Espírito Santo é aqueles que são nascidos de novo. Então, nós temos que ter bastante cuidado com quando formos falarmos sobre o batismo do Espírito Santo para uma pessoa, quando formos ensinarmos o batismo do Espírito Santo para uma pessoa. Porque muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, porém ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Estão dentro da igreja, porém ainda não nasceram do Espírito, não nasceram de novo. Elas estão ali pelo ambiente, elas estão ali porque amam estar ali, elas estão ali porque gostam de estar ali, elas estão ali por ocasiões, elas estão ali por um pregador que é usado pelos dons, elas estão ali porque se sentiu bem, elas estão ali porque são bem recebidas, mas não são nascidas de novo. Então existem pessoas sim que estão infiltradas na igreja, porém não são nascidas de novo. E elas tentam ouvir falar sobre o Espírito Santo, elas tentam receber o Espírito Santo e, consequentemente, por não ser nascido de novo, dão legalidade a espíritos familiares, e algumas delas, em vez de receber o Espírito Santo porque não tem como, porque não nasceram de novo, não houve renúncia na vida dela, não houve entrega completa, e por acaso elas recebem uma entidade maligna, um espírito maligno, chamado espírito familiar. E muito por isso que há vezes acontece de pessoas estar orando em línguas, sem ter sido nascido de novo, através de uma entidade maligna, né? Mas você que está me ouvindo esse áudio não precisa ter medo, porque se você tem consciência no seu espírito que você recebeu Jesus como seu Senhor e que nasceu de novo e que se entregou à palavra de Deus, por mais que você tenha falha, não significa que você não nasceu de novo. As suas falhas serão corrigidas no processo de crescimento espiritual seu. Porém, por a sua certeza do novo nascimento e o seu desejo, o seu amor pelas coisas de Deus, te dirão que você é nascido de novo. Você terá o testemunho dentro de você que você é nascido de novo. E por isso ser nascido de novo, você tem essa convicção. Então, se você crê nisso, você tem toda a abertura do mundo para receber o Espírito Santo sem um pingo de dúvida sobre a sua vida e orar em línguas. Então a reflexão de hoje é essa, né? Dos conceitos errados que existe no meio do povo de Deus, né? E um dos conceitos errado é achar que todas as pessoas só são salvas se forem batizadas com o Espírito Santo e orar em línguas. Não, tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, não oram em língua, porém são nascidas de Deus e receberam essa dádiva que é a salvação do seu espírito, em nome de Jesus. Então, que o meu Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.